E o prefeito Marcelo Berinatti afirmou que o transporte coletivo não se mantém mais sozinho e sinalizou por um possível aporte financeiro às empresas no ano que vem. As declarações sobre o transporte coletivo da cidade foram dadas pelo prefeito durante uma coletiva de imprensa. O primeiro questionamento feito ao Marcelo Berinatti foi sobre o preço da tarifa e ele afirmou ainda não saber o quanto será cobrado em 2023. Sobre o pagamento de subsídio, a mesma resposta foi dada, mas ele pela primeira vez falou sobre o recurso que o governo federal repassou para o município para cobrir as gratuidades do transporte. Vamos acompanhar. É a CMTU que está cuidando disso, então eles que estão analisando tecnicamente, eu falar é muito prematuro, né? O que foi feito agora recentemente, o presidente Bolsonaro destinou 5 bilhões de reais para o transporte público do Brasil todo e Londrina está incluído nisso. Mas veja, isso foi para cobrir os prejuízos que houveram durante a pandemia, né? No setor de transporte público, durante a pandemia. Por que perder prejuízo? Porque a tarifa não cobre mais o custo do sistema. Questionado se o aporte financeiro no sistema nesse ano foi bem sucedido, o prefeito afirmou que sim, que os técnicos da CMTU terão que fazer todas as análises para tentar manter o preço da tarifa no atual patamar. Segundo o prefeito, hoje o público que utiliza o transporte coletivo já atingiu pouco mais de 80% do que existia antes da pandemia. É análise técnica, né? Tem que ser feita uma análise técnica. Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Veja, o diesel subiu quantos por cento nos últimos tempos, né? Subiu muito. Então, assim, veja, os materiais, o insumiço tem todo um reflexo na tarifa. Eu acho que essa é uma missão, como eu disse, dos técnicos da CMTU, de tentar buscar um equilíbrio em tudo isso, uma coisa que não prejudique o sistema, porque uma coisa é fato também, é isso que você colocou. Quanto menor a tarifa, é óbvio que existe uma tendência das pessoas utilizarem mais Foi muito bem sucedida, já ultrapassou 80%. Berinatti respondeu sobre os 25 milhões de reais aprovados na lei de diretrizes orçamentárias que prevê o aporte financeiro. O prefeito esclareceu que isso é para custear as gratuidades. O que foi aprovado na Câmara de Vereadores foi que as gratuidades existentes no transporte, pessoa com deficiência, idoso, guarda municipal, forças de segurança, agentes de saúde, antes eles não pagavam passagem, mas quem que pagava? Era a tarifa. Ou seja, quem utilizava o transporte coletivo estava embutido naquele preço ali o custo das gratuidades. O projeto, que é isso que você citou, ele na verdade ele retira da tarifa esse custo e a prefeitura passa a arcar com o custo das gratuidades. Ou seja, a prefeitura hoje, ela que está pagando a passagem da pessoa com deficiência, do idoso, das forças de segurança, as pessoas com câncer, que fazem tratamento quimioterápico, tudo isso era arcado antes pela tarifa. Ou seja, por quem usava o ônibus, pelas pessoas mais humildes que usavam o ônibus, ela estava pagando a mais para arcar com as gratuidades. Hoje não. Hoje saiu isso da tarifa e a prefeitura está arcando com o custo. O prefeito cobrou aportes financeiros do governo federal e estadual no sistema, assim como já acontece em Curitiba. Eu espero, francamente, que o governo federal entre nessa discussão. É política pública. É a política pública, eles têm que entrar nessa discussão. Não é um problema de Londrina. Se você pegar, por exemplo, Curitiba, vocês falam de subsídio, lá já foi, só na pandemia foi mais de 700 milhões para eles conseguirem manter os ônibus rodando. Maringá não é diferente, São Paulo, mais ainda, Rio de Janeiro, né? Então, eu creio que os governos têm que entrar nessa discussão. O governo estadual também tem que entrar nessa discussão. Curitiba, a tarifa é subsidiada pelo governo do estado. Nós queremos para Londrina também. Por que Londrina é diferente de Curitiba? Maringá é diferente de Curitiba, né? Cascavel é diferente de Curitiba. Essa é uma reivindicação das regiões metropolitanas. E é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser debatida com muita clareza e com muita tranquilidade. O fato é, não sustenta mais o sistema. Hoje, pode ser que volte, não acredito também. Muita gente, depois da pandemia, deixou de utilizar o transporte, comprou uma motoquinha. Pois é, ainda não se sabe, né, se vai ter aumento ou não. Nós estamos aí aguardando o posicionamento. Hoje é dia 22 de dezembro, com certeza no dia 1 de janeiro a gente vai saber se vai subir a tarifa ou não, se a prefeitura vai fazer um novo aporte para manter a tarifa mais baixa. O que me impressiona é o seguinte:
O prefeito Marcelo Berinatti, sempre quando vai falar do transporte coletivo, ele tem uma preocupação gigante com a empresa. É porque a empresa tem que entender que teve aumento do óleo diesel, teve que entender que teve período de pandemia, tem que entender isso, tem que entender aquilo, sempre defendendo a empresa. E nunca, em nenhum momento, se coloca no lugar da comunidade, no lugar da população, no lugar do usuário. Por quê? Porque ele não usa o transporte público. Então ele não vê que o transporte público em Londrina é uma porcaria. O transporte público em Londrina é péssimo. Nós temos sucatas rodando, ônibus que já venceram prazo, ônibus sem roda, sem porta, ônibus que o elevador para cadeirante não funciona, já que ele está falando de gratuidade, de pessoas que não pagam transporte. O cadeirante ele paga para usar o transporte e recebe um ônibus no ponto que o elevador não funciona. Essa é a realidade. E em nenhum momento eu vejo uma preocupação com isso. Parece que a grande preocupação é, nossa, vamos manter aí as empresas, né, trabalhando, vamos tentar ver o lado aí da empresa, mas e o lado do passageiro, que paga hoje R$8 para poder rodar, ir de volta, e tem um serviço péssimo. Ninguém vai olhar para isso? Nós vamos terminar mais um ano passando mais dinheiro para as empresas, sem ninguém olhar para o passageiro? Nós nunca vamos dar lado aqui e dar vez ao usuário do transporte público em Londrina? Essa é a grande questão que fica. Essa é a grande questão que a gente fica se perguntando aqui. E vamos aguardar, então, se vai acontecer aumento ou não com relação à tarifa.